Mateus, obrigado, irmãos, capítulo 27. Verso 45. Vamos fazer leitura responsiva para que você possa também comungar da leitura. Mateus capítulo 27, a partir do verso 45, que fala da morte de Jesus e ressurreição, que é a razão de nós estarmos aqui nesta manhã. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Versos 46. E alguns que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E estavam ali muitas mulheres, observando de longe, e eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. E entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Oremos. Nosso Deus e Pai, permita-nos, Senhor, acesso à Tua palavra nesta manhã. Que não seja só uma leitura, que não seja só comentários, mas que seja a vida da Tua palavra, Deus, trabalhando a cada coração nesta manhã e também nos ajudando, Senhor, a compreender a razão do mundo que estamos vivendo hoje, esta sociedade desprovida de tantos valores. Pai, abençoa, portanto, a nossa meditação, que ela não seja enfadonha, mas que ela possa, Senhor, trazer a lume algumas verdades que precisamos entender e ouvir nesta manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pois, por favor, pode tomar o seu lugar. Nossa meditação, ela hoje está mais voltada para ter uma mente cristã. Algo que é tão difícil, você ter uma mente educada, uma mente cristã, que pensa como Deus quer, que pensa sobre o que Deus determina, uma mente que não é corrompida, uma mente que não seja misturada com os valores deste mundo, que são valores até fracos. Então nós queremos pensar com os irmãos. Dá um lugar para o Pedro aí, que ele está procurando um lugarzinho. Isso, obrigado.
Irmã Rosalina também tem um lugar para ela aí. Eu daqui enxergo tudo, pode ter certeza. Hoje nós estamos aqui para celebrar a morte do Senhor Jesus e a ressurreição. São um momento importante. E 3 elementos basicamente está consistente aqui na mesa. Não é só comer pão e beber vinho. Isso qualquer pessoa pode fazer em casa. É muito mais. 3 verdades temos diante de nós. Primeiro, a palavra, a verdade. Este é o único livro que tem poder para entrar na alma do ser humano. É o único livro que tem atravessado séculos e mais séculos e ela continua intacta. Mesmo que muitos tentaram destruir e alguns até queimaram. Fizeram fogueira queimando os exemplares bíblicos, mas não conseguiram queimar o espírito. Porque o espírito da palavra é de Jesus. É Ele, a palavra é dele. Então este é um elemento forte, a palavra. Segundo elemento, o pão que está ali na mesa. O pão fala do corpo, fala da sua vida pregada na cruz, entregando o seu próprio ser para ser sacrificado em meu favor e em seu favor. Terceiro elemento, o vinho representa o sangue. Por quê? Porque até a morte de Jesus eles matavam animais, faziam sacrifício de animais. E esses animais, então, quando a pessoa tinha pecado, ia ao sacerdote, ele levava o animal, o sacerdote mandava que o ofertante botasse a mão na cabeça do animal e confessasse: este animal vai me representar, e matava o animal, tirava o sangue para jogar como expiação. Quando Jesus então vai lá, abre os braços, entrega a sua vida, uma lança é transpassada e tira dele todo o sangue, que foi para fazer uma oferta por toda a humanidade, por todos os pecadores que nascem com pecado desde Adão. Portanto, 3 elementos nós precisamos valorizar: é a palavra, o pão e o sangue. Segundo aspecto, e eu estou dizendo isso porque foi uma revelação pessoal, não li. Assim como o Senhor foi encravado, porque a palavra é encravar, é pregar. Assim como ele foi pregado, encravado na cruz, para que acontecesse, para que a sua palavra seja encravada profundamente no nosso coração. O que vai te livrar da morte eterna é a palavra de Deus encravada no seu coração. É isso que nós temos que começar a entender. Quando a palavra de Deus ela vem para o nosso coração, que ela é encravada ou gravada profundamente no nosso coração, ainda que você tenha vontade ou desejos carnais, você não conseguirá, porque a palavra também é a autoridade. Ou seja, ela é a autoridade. Ela te inibe. Por quê? Porque a sua mente agora não é mais uma mente deste mundo. A sua mente é uma mente de Cristo. É uma mente que leva você a pensar e agir através do que está dentro do seu coração. E quando nós falamos aqui que é preciso aceitar Cristo como Senhor e Salvador, o que nós estamos falando é dizendo o seguinte: você precisa destruir a vida velha, o passado, e deixar que esta palavra entre profundamente lá na sua alma. Daí vem a canção: a tua palavra escondi
Conhece essa canção? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue e das minha vida te... Até esse ponto, bom, obrigado. Portanto, esta palavra precisa ser encravada na nossa mente, no coração. Tudo que precisamos é este aceite de Cristo como Senhor e Salvador. A nossa mente e a nossa consciência, preste atenção, a nossa mente e a nossa consciência é algo sensível. Por que que você chora quando vê uma coisa que dói? Porque mexe na sua sensibilidade, mexe no seu sensor. Daí vem o choro. Como também pode ser um outro tipo, choro de raiva, não é isso? Também está dentro da pessoa. Se eu pudesse matar, tem gente que até chora. Isso é por isso. A nossa mente precisa estar guardada em Deus. Vivemos, portanto, irmãos, um momento dentro deste mundo ou desta sociedade que está bem parecida com aquela que existiu antes no Velho Testamento. Te convido a Gênesis. Eu prometi não falar alto, mas não tem jeito. Impossível você falar dessas coisas passivamente. Você tem que ter. Eu sou homem de decisão. Eu não sou aquele, sabe aquele cara ficar sentado enrolando o dedo? Eu não sou um banana mole. Sabe como é? Ah, fulano é um banana. Conhece esse camarada? Fulano é um banana. Eu não sou não, minha filha. Eu sou o cara que tem... Minha mulher sabe disso, que eu sou... Minha mulher às vezes fala assim: rapaz, eu prefiro que você fale do que você ficar calado, que a sua cara mata. Por quê? Porque fala da nossa sensor, a nossa mente, nosso está lá dentro travado na gente. Capítulo 6. Mas eu sou menino de Jesus, pode ter certeza. Capítulo 6, verso 11 e 12. A nossa sociedade de hoje, eu volto a insistir, ela está bem parecida com aquela. E eu vou te falar mais sobre isto. Capítulo 6, verso 11 e 12. Leia, por favor. Você tem a Bíblia? Todo ser vivente corrompido o seu caminho na terra. Deus não criou o homem para a miséria. Ele não criou o homem para a derrota. O homem é que entrou pelo caminho da derrota, da miséria. Então diz o texto aqui: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Diz o texto: e viu Deus que a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido o seu caminho que Deus tinha traçado para a vida dele. Vamos pensar um pouco. Os valores mais nobres estão sendo corrompidos. E não só corrompidos, como tentam influenciar aqueles que vivem longe de Deus. E aqui nós temos um problema. Temos um problema. Uma pessoa que vive longe, distante de Deus, ela é uma pessoa tão fragilizada
que ela é capaz de aceitar qualquer coisa errada. Ela está tão desprovida de valores que qualquer coisa serve. Vou te dar um exemplo. Os dias que nós estamos vivendo, me permita dizer isto, é um alerta. O que é que está acontecendo com as nossas crianças hoje? Na escola e em todos os lugares. Há um espírito tentando destruir as crianças. De que maneira? Trabalhando a mente das crianças. Não sei se você sabe que os muçulmanos é o povo que mais tem filho. Cada casal, e lá tem uma vantagem, que o homem pode ter 3 mulheres. Não sei se é bom ou mal. E eu procurei saber como é que funciona isso aí. Ele falou assim: olha, só que você tem que cuidar. Se você não cuidar, você morre. Você tem que pagar a conta das 3 e tratar bem os filhos. Então, é pesado lá o negócio. Eu perguntei o camarada, o guia lá que estava guiando a gente lá. O que eu quero dizer com isso? As nossas crianças hoje, há uma mentalidade, e infelizmente nos próprios colégios, você não é leigo, você já tem ouvido, no próprio colégio eles estão tentando destruir esta criança, o que? Impregnando na mente dessas crianças os valores mais torpes, piores que existem nessa criança. E essa criança vai crescer com esta mente, revoltado, pronto para briga. Exemplo, quando começou, professores não podem falar alto com a criança nem dar uma palmada. Criança pode jogar pedra na professora que não tem nada a ver. E esta reação lá está dentro da sua casa, seus filhos dentro de casa se rebelam contra você porque está sendo ministrado na mente deles as coisas do mundo. Por quê? Porque queriam formar uma geração apodrecida, incapaz. Você viu há poucos dias um professor escrevendo no quadro, os camaradas jogando coisas em cima dele? Você viu? Você viu? Não era, é criança. O cara com 17, 18 anos. Por quê? Porque a mente dele foi corrompida desde cedo. Há pais que têm medo dos seus filhos, porque se falar alto, o filho é capaz de bater e brigar. Não foi você que ensinou isso. É o sistema lá fora. Tem mães aí que apanham, desculpa a frase, na cara de filhos. Por quê? Porque foi criado dizendo que se a mamãe der uma chinelada no filho e o filho der parte lá na Maria da Penha, que você vai ser. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não venha para cá me dizer que isso é normal. Isso é anormal, porque os lares não está sendo permitido educar os seus filhos. E você vê hoje a quantidade de jovens, eu fico impressionado. Há um adulto foi preso e o outro foi apreendido. Isso é sério. Ouça o que eu vou dizer a você. E isto está afetando a igreja. Tem uma turma de jovens que estão indo para o colégio e lá está sendo doutrinado para ser comunista, que se revolta contra tudo e contra todos. Estão sendo doutrinados. Isso é muito grave, irmãos. Irmãos, isto é sério. A igreja, nós temos pessoas na igreja, meninas, moças, que estão dizendo para a mamãe: eu não acredito mais em Deus.
Aqui na igreja nós cuidamos dos nossos jovens, não ensinando a eles religião, mas nós educamos no sentido de conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade, ensinar os valores que precisam para educá-los, não para ser manipulado por nós, jamais, mas para que amanhã ele seja uma moça, um cidadão na nossa sociedade, com os valores que a palavra do Senhor ensina e que rege a nossa vida. Eu sei que isso é difícil falar, e eu sei que há pessoas que vão ficar virando o rosto, está tratando de política. Não estou tratando de política, eu estou tratando da educação que a igreja precisa educar os seus filhos. Eu não posso educar quem está no mundo, mas aqui dentro da igreja nós temos que orientar os nossos filhos, e eu creio que todo papai, toda mamãe, todo vovô, toda vovó quer o melhor para os seus filhos e netos, como eu desejo. Eu tenho netos, eu tenho filhos. Isto me assustou. Mente corrompida. E uma vez que se corrompa a mente, essa pessoa está destruída, porque os valores é o que vai reger a vida. No livro de Hebreus, não sei se Hebreus está lá no final da Bíblia. O livro de Hebreus é um livro muito profético. No capítulo 8, se você puder, eu me preocupo com essas crianças. Estou vendo aqui 2 bebezinhos, né? Como será o futuro, né, irmão? As dificuldades que vocês vão ter para criar, para orientar, né? Que às vezes você ensina em casa, lá fora querem destruir o seu trabalho tão longo na criança. Entenda o que eu estou dizendo aqui essa manhã, que eu creio que vai. Aqui fala: a antiga aliança era o símbolo transitório da nova e superior e eterna, a qual Cristo é o mediador. Então não vou ler todo o capítulo 8, mas eu vou colocar no verso 8 para você ver. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para ele, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei, diz, porque esta é a aliança que firmarei. Verso 10. O que ele vai fazer com a casa de Israel? Depois daquele dia, diz o Senhor, na sua mente imprimirei o que? As minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei. Para quê? E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então o povo de Deus é aquele que tem as leis na mente. O povo de Deus é aquele que tem as leis no coração. É aqueles que não andam segundo o curso deste mundo, mas anda de acordo com a palavra de Deus. Jovem que está lá em cima na galeria, o seu futuro só tem garantia se você colocar a palavra de Cristo no seu coração, se a sua mente for uma mente cristã. Porque se assim não for, você não terá resistência para resistir às tentações. E eu não estou falando em coisa barata não.
Portanto, o valor da mente é importante. A ressurreição do Senhor é para trazer os valores eternos, ou seja, para enraizar a palavra do Senhor na mente e no coração do homem, para que ele possa andar, para que ele possa caminhar. Paulo faz um apelo em Romanos capítulo 12, um apelo muito forte. Pode pegar capítulo 12, Romanos. Está me custando caro falar isso, irmãos. Eu poderia chegar aqui, cantar umas canções alegres, pular com você, então tudo bem, mas eu não me presto para essas coisas. Eu não sei fazer de outra maneira a pregação da palavra de Deus. As verdades têm que ser ditas. Romanos capítulo 12, o que está escrito? Verso 1 e verso 2. Você veja a firmeza deste verbo. O que ele está dizendo aí? Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aqui no verso 2, como entender isso e como você fazer isso se você não tiver a mente de Cristo? Ele diz no verso 2 o quê? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimentar qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Tem que haver esforço, tem que haver o desejo. Eu estou preparando uma mensagem, talvez seja até para um domingo aí, sobre aquela mensagem do filho pródigo. Eu tenho lido aquele texto e tenho olhado a miséria daquela família que aconteceu. Então, quando você olha um texto daquele, mas o que tem? Tem coisa muito séria aí para a gente entender. A igreja tem sido, irmãos, ouça bem, catequizada. Até crentes da igreja têm sido catequizados para admitir que as coisas erradas não são tão erradas. Até os crentes. Se você não tiver uma boa estrutura, você não aguenta. Se você não tiver firmeza na fé, você não aguenta. Porque é assim que funciona. E eu lamento pelos nossos jovens e adolescentes. Alguns até não resistiram, saíram, não, porque tem uma mente. Eu tive uma menina que tão doce, tocava uma flautinha daquela doce, a menina tinha tudo para dar certo. E essa menina cresceu, virou uma mocinha, 16 anos, 17, e ela começou a ser influenciada por situações bem tristes lá fora, do socialismo. E ela um dia me peitou, lá nos degraus da igreja. Ela queria trazer um grupo de pessoas para que eu tinha que dar uma sala para eles ter palestra, falando sobre socialismo. Eu sou pequeno, mas para passar por cima de mim tem que ser bom, porque eu não sou fácil para nego me... Eu falei, sabe quando é que vai acontecer isso aqui na igreja? Nunca. Sabe o que aconteceu com essa menina? Quando tem passeata, fica toda suja de sangue igual índio. Acabou a sua vida, virou um fragmento.
porque deixou o mundo catequizá-la e tomar sua mente. Isso eu falo com tristeza, porque não era para ser assim. Eu estou dizendo isso nessa manhã, irmãos, porque essas coisas a gente, como pastor aqui na igreja, como diáconos e obreiros, todos nós vivemos aqui, e a gente tem uma preocupação com seus filhos. Tem preocupação com seus filhos, seus netos, e procuramos dar aulas, orientar, para poder amanhã viverem melhor. Tem sido o nosso trabalho. Só o Evangelho tem poder de transformar. Não é só entrar na igreja, porque se entrasse na igreja e resolver, não é o entrar na igreja, é o Evangelho entrar na mente. E isso é difícil acontecer. Isso é difícil. Portanto, não é só entrar na igreja. Cristo precisa entrar no coração. Ninguém pode praticar virtudes se não tiver as virtudes de Cristo entranhadas na sua alma. Não pode, porque o mundo não tem virtudes. Temos que ter cuidado, temos que nos assegurar. E a razão de nós praticarmos a ministração da Santa Ceia é para que você não perca Cristo de vista. Ao pegar o pão e pegar o cálice, você lembre, Ele deu a vida por mim. Ele morreu por minha causa. Ele morreu para que eu pudesse viver. Esta é a consciência. Não é só comer o pãozinho, não. Filipenses capítulo 4, com esta leitura, concluo. A verdade dói. E há pessoas que não gostam de ouvir a verdade, até porque a sua mente não aceita a verdade. Filipenses capítulo 4. Quer mudar de posição? Eu sinto que tem pessoa cansadinha. Tem cansadinha? Ah, que bom, deu uma esticada na perna. Até o irmão ali que eu sei que trabalha à noite e fica com sono. Segura a Bíblia na mão, por favor. Se você quiser ficar sentado, fica, não tem importância não. E aqui nessa igreja, graças a Deus, que não tem velho. Só tem gente com mais experiência, que é a mesma maneira de chamar de velho. Capítulo 4 de Filipenses, verso de número 8. Ele diz assim, o apóstolo: em que pensar? Você só pode pensar naquilo que está lá dentro. Finalmente, irmãos, verso 8: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, diz o que ele? Seja isto que ocupe o vosso pensamento. E ele diz assim: o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e viste em mim, isto praticai. E o resultado qual é? E o que o Deus da paz será com você. Poxa, que coisa fantástica. Coisa fantástica. E a pergunta é agora, podeis sentar novamente para você se acomodar. Lembra daquela propaganda da roupa que podia sentar e levantar que não amarrotava? Porque houve este mover tão forte
na morte do Senhor. Qual foi a razão? Quando o Senhor morreu, o que aconteceu ali? Aconteceu tantas coisas. Diz o texto: eis que o véu do santuário, verso 51, se abriram, rasgaram em duas partes, porque o santuário tinha o santo dos santos, santo e santo dos santos. Versículo 52, abriram-se os sepulcros, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade. E aqui o centurião se assustou, houve treva, escureceu. Por quê? A pergunta é: por que tudo ficou escuro? Ouça bem, porque naquele momento, quando Cristo morreu, entregou, Ele assumiu sobre a sua vida o pecado de todos os pecadores. E o pecado é algo que Deus não pode receber. Ele aceitou o sacrifício do seu filho, mas quando ele apresentou os pecados, houve trevas. Jesus morreu, apresentou o sangue, para que hoje eu e você pudéssemos ter acesso a Ele, porque foi rasgado o véu. Agora você pode ir direto a Deus e falar com Ele: Senhor meu Deus, eu sou teu filho, teu servo. Foi aberto o véu, foi aberto. Por isso temos a palavra para a nossa orientação. Toda a humanidade, todos podem receber o perdão de Deus, porque já tem uma fiança diante de Deus. Então, quando uma pessoa aceita Cristo como Senhor e Salvador, ele já tem um depósito diante de Deus, que o Senhor perdoa por causa daquele depósito que foi depositado por Cristo na cruz do Calvário. Que o Senhor te abençoe nesta manhã. Que ao participar da ceia nesta manhã, faça com este sentimento, este amor tão grande. E eu poderia citar ainda João capítulo 15, verso 8, que o Senhor disse: sem mim, nada. Se você não tiver Cristo na vida, meu irmão, você vai viver a vida inteira sofrendo, dias bem, dias mal, dias bem, porque Cristo é que estabiliza o coração. Queridos pastores, vamos celebrar queridos irmãos, vamos lá. Músico, vamos lá.